Muito bem, gente! Começa agora o último episódio dessa temporada do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia. Foi uma experiência incrível, não foi essa temporada? Com base na lição da Escola Sabatina Jovem Contexto Bíblico, que nessa temporada teve aqui o tema que estivemos estudando, o livro de Levítico. O que as novas gerações podem aprender com esse livro antigo? Que experiência incrível a gente pôde ter nessa temporada com respeito ao estudo aprofundado, detalhado sobre os detalhes que envolvem, né, as ofertas, todo o ritual, as cerimônias que envolviam o santuário terrestre, né, as orientações de Deus para a nossa vida, envolvendo alimentação, sexualidade, relacionamento, como a gente desfrutar de uma vida de santidade com Deus. Foi realmente extraordinário e vamos encerrar essa temporada com chave de ouro, hein, gente? Falar em ouro, a gente vai falar daqui a pouco sobre caixa dourada. Vai ser muito top, muito bom. Vai ser um tema realmente incrível. E eu espero que você aproveite ao máximo esse último episódio e saia daqui animado, sabendo de que as orientações de Deus, o que ele deixou escrito em sua palavra, foi deixado para o seu próprio bem, para que você seja abençoado, viva uma vida feliz e desfrute da companhia desse Deus que teve toda a preocupação de deixar orientações claras para que você soubesse como se relacionar com ele e também com o seu semelhante. A gente está terminando essa temporada com o nosso coração cheio de alegria, não só pela sua companhia, mas porque a gente aprendeu e cresceu muito, foi desafiado a viver na prática os conselhos de Deus do passado, que servem para nós também na atualidade. Tá bom? Eu tenho a alegria de poder estar com um grupo aqui, mais uma vez, que representa um dos projetos mais incríveis que nós temos aqui em nossa associação. São vários projetos que nós temos no Ministério Jovem, de mobilização, de engajamento, desafiando os jovens a viver uma vida de missão, de voluntariado, mas há um que se destaca, né? Eu estou vestido com a nossa camiseta aqui desse projeto, nossa segunda pele, do projeto Um Ano em Missão, um projeto oficial da Igreja Adventista, do SVA, Sistema de Voluntariado Adventista, que funciona em vários lugares do mundo, em especial aqui na América do Sul, e aqui também em nossa geografia aqui, Zona Leste, Norte e Leste de São Paulo, temos uma equipe de jovens que decidiram dedicar um ano de suas vidas na pregação do Evangelho, servindo e amando as pessoas, e deram pausa no seu trabalho, nos seus estudos. E você também que está aí participando, ouvindo esse podcast ou assistindo, pode participar também, pode se inscrever, participar do projeto seletivo, e quem sabe você tem aí entre 18 e 30 anos, já tem o ensino médio completo, pode entrar lá no site OIM, ou YOIM, tá certo? .org, e pode ir lá e se inscrever, cadastrar-se lá na nossa União Central Brasileira, também a Associação Paulista Leste, se cadastrar e participar do processo seletivo do projeto Ano em Missão, tá bom? Quero lembrar também que estamos aí há um mês, gente, um mês na nossa Campal Jovem, vai ser incrível, fantástico, um tema novamente baseado no livro de Romanos, capítulo 12, vai ser uma Campal incrível, participações incríveis, grandes pregadores, pastor Odelson Fonseca, nosso líder de comunicação aqui da nossa União Central, pastor Cândido Gomes vai estar também pregando, vamos ter outras participações de outros palestrantes, música a partir aí, a base da nossa, a cargo da nossa banda jovem aqui da PL, e também participação especial de Daniel Lid, que momento de adoração, de louvor, vai ser legal demais. Então, garante a sua inscrição, garante a sua vaga, são vagas limitadas, participe deste que será um grande e o maior evento de jovens para nossa associação, nossa Campal Jovem Indoor, tá bom? Sexta, sábado e domingo, passeio no parque aquático, não é obrigatório, mas quem quiser ir vai poder ter um ingresso, valor bem acessível para você poder curtir depois da sexta, do sábado, um dia incrível com seus amigos nesse parque aquático tão especial, tá bom? Eu queria apresentar hoje aqui mais uma vez, a gente queria apresentar uma pessoa especial, ela veio direto da Bolívia, veio para cá pro Brasil já novinha, depois não? Ou nasceu pastor, aqui? Há um tempão já, né? Com 5 anos eu vim aqui 5 pro Brasil. anos, é boliviana, é brasileira, ela é fisioterapeuta, uma líder incrível aí, atuou durante muito tempo na comunidade hispana, de onde ela realmente é, né? Está agora atualmente no projeto Um Ano em Missão, e é um prazer recebê-la aqui, Raquel, mais uma vez. Bem-vinda, tá, Raquelzinha, ao nosso podcast No Contexto. Muito obrigada, pastor. Muchas gracias por ese honor de venir aquí con ustedes. Bueno, ahora también yo quiero presentar aquí, hablando en español, ¿no? Yo creo que él entiende porque ya vive conmigo más, casi un año ya, sí, ¿no? Sí, es verdad. Siga, dale. A presentar a nuestro querido pastor de Un Año en Misión,
Rodrigo. Olha aí, Olha, agora é espanhol também. essa apresentação em espanhol, olha. Pastor, tienes que retribuir con el español. Ok, Mira. sim, sim. Aí sabe, viu? É um prazer estar aqui novamente, amigos, para estudar a lição com vocês. E eu quero deixar aqui um abraço mais uma vez para os jovens que estão trabalhando lá conosco no distrito do Polvilho. Nós temos ali o objetivo de plantar uma nova igreja. Na verdade, essa igreja ela já está plantada, está aí se desenvolvendo. E eu quero mandar um abraço para esses jovens e de maneira muito especial também mandar um grande beijo para minha esposa Heloíse. Dizer que eu amo muito você, meu amor. Aí, rapaz. E Galera do agora, Polvilho é top, né, rapaz? É uma turma animada. turma animada. Sensacional. E eu trouxe aqui também, né, mais um jovem, né? E este jovem veio diretamente do Piauí. O nome esse dele é estado aqui, Alisson. Piauí, terra querida. Filha do Sol do Equador, Olha aí. né? Olha É conhecida. Então agradeço demais e a apresentação do nosso pastor Rodrigo. Eu queria apresentar também aqui. Está conosco ele que comanda, né, toda a área norte e leste aí. Olha aí. De São Paulo. Conterrâneo, hein? Esse cara que é meu conterrâneo, animadíssimo e um referencial como líder. Olha aí. Pastor Fabrício Lion, né? Que legal. Fabrício Abraço, Alisson. É bem assim, prazer ter você nesse ano aqui com a gente, tá? Que Deus abençoe você. Amém. Tem um ministério lindo pela frente aí, que Deus realize seus sonhos e planos na sua vida, tá bom? Amém. Um abraço pro pessoal de Parnaíba aí, ter acompanhado nosso podcast, os jovens daquela cidade incrível, a gente tem um carinho especial. E que Deus abençoe também aí o Ministério Jovem aí nessa região aí do nosso estado do Piauí. Amém. A todos que têm acompanhado também, participado aí, bem-vindo, obrigado. Você que é aqui do Brasil, de fora do Brasil, de algum outro lugar aqui do nosso país, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. É muito bom poder fazer parte desse movimento com você. Obrigado aí pelos feedbacks, pelo retorno aí também no nosso chat. É muito bom. Por falar em chat, não esquece de seguir a gente lá, tá bom? No nosso canal do YouTube, Paulista Leste, você acompanha os episódios anteriores, você acompanha também aí o tema da semana, o episódio da semana, a minutagem dia após dia. Você pode também, além de assistir, pode compartilhar. Ou quem sabe também, se você quer acompanhar aí, né, somente em áudio, quer ir na caminhada, na sua bike, ou até mesmo aí no metrô, ou quem sabe fazendo academia, você pode também aproveitar esse podcast em áudio. Ele está sempre em áudio, na sua plataforma de áudio preferida. Só procurar lá por podcast No Contexto, você encontra facilmente esse conteúdo também em áudio para você aproveitar da melhor maneira possível. E para você acompanhar também os bastidores do podcast, quem vai estar gravando os episódios e também todas as ações e projetos do Ministério Jovem aqui da Paulista Leste, você pode também nos perseguir lá no nosso Instagram, tá bom? Jovens Adventistas APL, e você poderá também ali aproveitar tudo que está acontecendo e acompanhar os bastidores também do podcast No Contexto. Beleza? Vamos começar agora para o último episódio, gente. Tá acabando, hein? Pois Tá é. acabando. Que Aí você viu pena. a semana passada, né, rapaz? É, Pois é. Vocês, rapaz, tá... passa rápido. Já até trocou de blusa, né? Que legal, né? Mas, gente, que bom estar com vocês. Eu queria começar esse momento pedindo ao pastor Rodrigo Silva, não. Não. Não, Almeida. não. Rodrigo de Almeida. De Almeida. Só mais Rodrigo Silva, né? Parece mais, né? Parece É. muito. Pra que pastor Rodrigo? Se nós temos aqui o pastor Rodrigo Né? Almeida, É. né? No Faz conhecimento. oração, brother, pra gente aí, Vamos pra que Deus orar, nos então. abençoe com o seu espírito pra gente poder compreender o tema de hoje. Oremos. Nosso grandioso Deus, nosso amigo, muito obrigado, Pai, por esse momento em que estamos aqui reunidos para estudar a Tua Palavra. Amém. Que o Senhor venha abrir a nossa mente, iluminar a nossa mente, ilumine também a mente daqueles que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, para que juntos nós possamos ter a clara percepção, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para nos dizer. Fica conosco, fale ao nosso coração por meio desta lição. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, brother. Tema da semana, último episódio, não podemos fechar diferente, hein, gente? Livro de Levítico, leis, né, orientações, cerimônias. Último tema, último episódio, a lei. É o tema do último episódio dessa temporada incrível do livro de Levítico. Eu achei fantástico, até queria pedir pro pessoal da técnica colocar aqui também a tirinha da semana, pra gente já ter nossas impressões, nossos convidados aqui, eles vão compartilhar com a gente qual a impressão de vocês. Vamos lá, pai, bola, os detalhes, o que é que chamou a atenção na tirinha da semana? Estamos resumindo aí toda essa temporada, nesse último tema que tem tudo a ver com o que a gente aprendeu ao longo dessa temporada. E aí, qual foi a impressão de cada vez? Tá? É interessante, né, pastor, que essa é uma pergunta ali que o rapaz está fazendo, né? Por que você guarda a lei? Eu acredito que você, pastor Fabrício, a Raquel, o Alisson,
você que está nos assistindo, todos nós em algum momento já ouvimos essa pergunta. Sim. Alguém já veio até nós e perguntou, mas por que você guarda a lei? Negócio de lei. Que lei o quê? Já foi abolida, você não precisa guardar a lei. Tá na graça né? agora, né? Agora o que vale é a graça, né? O véu foi rasgado, né? E o que vale é apenas a graça de Deus, né? Então a pergunta é, por que você guarda a lei? E essa mesma pergunta da tirinha é a pergunta que muitas pessoas fazem para nós, né? E nós vemos ali a moça respondendo, né? Porque eu amo aquele que me guarda. Olha que interessante. De fato, então por que nós guardamos a lei, né? A lei é uma proteção. Eu vejo assim. A lei é uma proteção e, de fato, nós aguardamos porque o nosso Deus nos guarda e Ele nos ama. Então, em resposta à obediência e ao amor que nós temos para com o nosso Deus, é por isso que nós, então, guardamos essa lei. Então, essa tirinha reflete aí um diálogo, né, que muitas vezes nós temos que enfrentar no nosso dia a dia. As pessoas questionam e nós temos que estar aqui abertos para responder o porquê nós guardamos a lei de maneira bíblica, né? Beleza, essa é a impressão de pastor Rodrigo aí é de vocês. Qual é a impressão que vocês tiveram? Minha impressão, né, pastor, da tirinha foi a resposta que ela teve, né? Todos nós já ouvimos essa pergunta. Por qual motivo você guarda a lei? Porque eu amo aquele que me guarda. Então, o combustível é o amor. Uhum. E deve ser o nosso combustível, sim, para guardar a lei. A lei é nada mais do que uma resposta a Deus. Senhor, eu sei que você me salvou. O que eu posso fazer para demonstrar o meu amor para você? Corresponder, né? Exatamente, é um correspondente. Então, guardar a lei não é guardar para ser salvo. Eu guardo a lei hoje porque eu já fui salvo. Então é a consequência, né? A consequência é da nossa salvação. Guardar a lei é uma resposta de amor, né? Amém. Exatamente. Aquele que nos guarda. E você, Raquel? Então, é a mesma coisa, só que eu também destaquei algo muito fundamental, que também é porque Ele nos criou, Ele nos ampara, nos protege, e também porque Ele veio por nós nesta terra. Ele veio nos redimir, a redenção dele, mais que tudo. Primeiro como criaturas, depois Ele veio nos resgatar do pecado. Sensacional. Eu queria destacar só um aspecto a mais aqui, porque a lei é o mecanismo de Deus para nos guardar. Sim. A gente imagina ali Deus como só um Deus que está ali sempre proibindo a gente de fazer coisa. Não pode isso, não pode aquilo, não pode adorar, não pode isso aqui, não pode guardar outro dia, tem que ser o dele. Parece que a lei às vezes soa, né, aquela conotação de que é um monte de proibições, né? E eu achei legal a resposta que ela deu ali, porque a lei, ela, na realidade, dentre tantas coisas para que ela serve, né? Ela serve para nos guardar, para nos proteger, né? Para proteger a gente, né? De uma enrascada quando a gente mente, certo? Nos proteger nosso casamento, né? De ser fiel àquilo que a gente se propôs no altar, né? A gente ser fiel para com Ele, guardando o dia que Ele disse que pertence a Ele, guardar nosso relacionamento com Ele, né? Ter um relacionamento de amizade, de santidade com Ele, guardar nossa mente de adorar aquilo que não é Deus, né? Então percebe que a lei, ela protege, ela guarda a gente de uma vida insatisfeita, né? Quando a gente guarda os mandamentos de Deus por amor a Ele, Ele guarda a gente uma vida plena de satisfação. A gente não fica sofrendo por aquilo que a gente não tem. Consequência. A gente fica feliz e contente com o que nós temos, né? Realmente é fantástico a lei de Deus. Eu achei fantástica essa forma como ela respondeu aí na charge. Achei incrível. Mais uma vez, parabéns aí ao Michel Samborges, ao Siqueira, por uma charge tentar dar um spoiler aí do que vem pela frente na nossa lição, né? A lei de Deus serve para nos guardar. Inclusive, pastor, eu me recordei que houve uma lição aí, na nossa lição dos jovens, né? O senhor falou aí de proteção, né? Eu me lembro de uma tirinha de uma das lições dos jovens aí, que era uma cerca ali de proteção e tinha um homenzinho que ele ia ou não ia pular aquela cerca, né? Mas ali atrás daquela cerca existia um touro bravo ali. Se ele pulasse, algo iria acontecer. Então, de fato, a lei, ela vem e ela serve para nos proteger, né? Ela nos guarda, né? Nos guarda. Exatamente. Proteger de consequências e de um preço, amigos, que a gente não consegue pagar. Um preço que é o pecado. Boa, muito bom. Texto da semana aqui, gente, último texto dessa temporada, Levítico capítulo 26, a recompensa da obediência. Primeira parte vai falar sobre a recompensa da obediência, depois vem o castigo da desobediência, toda uma lista também. Se você obedecer, vai ter isso, isso, isso. Se você desobedecer, vai ter isso, isso, isso. Eu queria só destacar aqui alguns textos, porque não dá para ler o capítulo todo. Eu recomendo que você leia o capítulo todo. Vai valer muito a pena, tá bom? Porque vai dar um vislumbre um pouco maior
sobre o capítulo, sobre o tema de hoje. Mas aqui, a partir do verso 1 do capítulo 26, diz assim, olha, não façam uma espécie de resumão da lei de Deus, misturando, já explicando algumas coisas práticas. Achei muito legal, né? Na lei tradicional, descrito nos 10 mandamentos, lá está em Êxodo capítulo 20, né? Não traz o Deus diante de mim, né? Aí vai explicando, etc e tal, passo a passo, como funciona essa adoração a Deus. Mas aqui já começa a questão da idolatria, né? Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês. E não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvarem-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem no meu santuário. Olha, eu sou o Senhor. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, eu mandarei a vocês chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores no campo darão o seu fruto. Aí vai falar aqui, como se for colher, não colher tudo, deixa para as pessoas também carentes comerem e tal, vai haver paz na terra de vocês, eu vou trazer paz para a família de vocês, ninguém vai amedrontar vocês, não tem que ficar preocupados em andar com medo ou preocupados, né? Não se preocupem com a questão de perseguição, eu vou guardar vocês, etc. Os inimigos não irão mais bater à sua porta, não irão mais ficar oprimindo vocês, tá certo? Eu me voltarei para vocês, então eu vou cuidar, vou multiplicar o que vocês que tiverem em suas mãos. Aí aqui eu queria destacar só o verso 12 e terminar, depois você lê, depois de casa também, a partir do verso 14, é bem legal, tá bom? A parte contrária do que é desobedecer essa lei. Mas olha qual é o propósito que Deus dá a lei para o povo. Olha qual era o objetivo dele deixar a lei para o povo. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito. Eu andarei com vocês e serei o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo. Achei fantástico. Pequeno verso, né? Até li aqui um pouco do 13. Mas o verso 12, na realidade, a lei de Deus foi uma forma de Deus deixar claramente, olha, você quer ser meu povo, quer ser identificado como meu povo, quer ser guardado por mim, quer ter a minha bênção, quer que eu guarde vocês querem ter uma relação íntima comigo, eu não quero adorar nenhum outro Deus, reconhecem isso? Então aceitem a minha lei. A lei de Deus é a forma que eu deixei para andar entre vocês, para que os outros saibam quem é o Deus de vocês e para que os outros saibam a quem vocês servem. É muito lindo dessa forma como Deus estabeleceu a lei de Deus para nos guardar essa aliança, guardar esse relacionamento, guardar essa intimidade, para que outros saibam de que nós não servimos a um Deus que é estranho, um Deus a quem não sabemos como a gente adorar, que a gente tem que ficar aplacando a ira dele com sacrifício. Não, é um Deus que caminha com a gente, é um Deus que anda em santidade com a gente, é um Deus que quer ser o nosso Deus e quer fazer da gente o povo dele. E a lei foi deixada para isso. Uma das principais coisas que Deus deu ao povo após tirá-los do Egito foi uma lei, para que eles soubessem como se relacionar com ele e também se relacionar com os seus semelhantes. E essa lei ficava guardada, né, pastor Rodrigo? É uma caixa dourada, especialista em caixa dourada esse homem aqui. Viu? E aí, o que tinha dentro dessa caixa, por que ela era tão importante? Era um aspecto mais importante, né, do ritual do santuário, estava num lugar especial. O que essa caixa continha de tão importante? E o que tinha de tão relevante para nós hoje na atualidade? Muito interessante, né? Porque Levítico, primeiro, a gente vai observar que ele tem uma alta consideração aí pela obediência aos 10 mandamentos. E isso ele quer nos ensinar, o livro de Levítico, capítulo, né, 26 especificamente, aí, nos ensinar como viver esses mandamentos de maneira prática, né? Na lição passada nós estudamos aí como ter uma vida de santidade de maneira prática. Mas Deus ele havia escolhido um povo, né, em particular, Israel, para representá-lo a todas as nações. E ali existia um santuário, e aquele povo, então, adorava a Deus, fazia ali, levava suas ofertas naquele santuário. Mas dentro daquele santuário existia algo muito especial, que o título da nossa lição já diz o que era uma caixa dourada, né? E dentro dessa caixa existia ali a tábua dos 10 mandamentos. Tábua esta que foi escrita pelo próprio dedo de Deus. E nós devemos considerar isso aqui algo extraordinário, né? E o fato de os 10 mandamentos estar ali exatamente naquele local de adoração mostra que a lei de Deus ela é central. Ela é algo que fundamental, fundamental
para a compreensão tanto do capítulo 26 de Levítico, quanto para a compreensão da doutrina do santuário. Então o fato é que o que existia ali dentro daquela caixa dourada, né, era os 10 mandamentos. E sabe o que é mais interessante? Que frequentemente nós ouvimos que para termos relacionamento com Deus, nós precisamos fazer algumas coisas, né? Aquilo que nós chamamos de disciplinas espirituais. Nós precisamos orar, nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos testemunhar para as pessoas, mas nós não podemos também nos esquecer de algo que nós temos que fazer também, que é obedecer os mandamentos de Deus. E Levítico 26, ele vem nos mostrando que dentre as disciplinas espirituais, a obediência aos mandamentos de Deus também faz parte de tudo isso. Então, se ali naquele local, no santuário, estava aquela arca da aliança e dentro daquela arca existia os 10 mandamentos, certamente tinha um propósito e não estava ali por acaso. E isso nos mostra que nós devemos continuar obedecendo às leis de Deus. Curioso, né? Porque acompanhado dessa decisão de obedecer os mandamentos de Deus, Deus prometeu bênçãos, né? Então, a guarda desses mandamentos estão acompanhados de promessas de bênçãos, né? E havia uma lista que a gente acabou de ler agora há pouco, né? Ele prometeu bênçãos, né? Ele prometeu para quem guardasse seus mandamentos, chuva para as colheitas produtivas, proteção contra o perigo, paz na terra, né? Vitória sobre os inimigos, fertilidade e livramento de opressões, né? E aqui destaca um ponto importante, que é a maior de todas as bênçãos, né, que ele prometeu para nós, né? Que é andar conosco, né? Viver em nosso meio, dirigir a nossa vida, ser o Deus da nossa vida e fazer dele o nosso povo, né? Aqueles que obedientemente andam na lei do amor, andam com Deus. Então perceba que a principal promessa, dentre tantas que ele fez, né, que ele já dá, ele diz que faz derramar chuva sobre justos e injustos, imagina sobre quem decide viver uma vida em santidade, né? Sim. Ele prometeu andar conosco, ser o nosso Deus. Eu acho interessante também que, certo, Deus ele promete muitas dessas bênçãos, mas também muitas dessas bênçãos elas vêm pelo fato da gente estar próximo de Deus. Né? A gente é o retrato daquelas pessoas em que a gente anda junto. Uhum. Então, se a gente anda com Deus, a gente, consequentemente, vai ser abençoado pelo fato de estar perto dele. É um ponto importante, né? Porque a obediência, ou a desobediência, aliás, a obediência é a autorização que nós damos a Deus para que as bênçãos sejam derramadas sobre a gente. Sim. A gente vai saber receber as bênçãos de Deus, né? Mas viver uma vida desobediente é viver isso ao contrário. E é interessante, né, porque o capítulo 26, do verso 14 em diante, vai falar coisa terrível, gente. Eu vou até ler rapidinho aqui, olha. Mas se vocês não ouvirem, não puserem em prática todos os meus mandamentos, desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de pôr em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, então assim eu trarei sobre vocês pavor repentino, doenças, olha, lembra das orientações que temos sobre saúde, higiene, alimentação saudável, o que pode e não pode comer, trarei doenças, febre, e tirarão a sua visão e definharão em sua vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra vocês, e vocês serão derrotados por inimigos, e seus adversários os dominarão, e vocês fugirão, mesmo quando ninguém estiver perseguindo vocês. Então perceba que, na realidade, o que Deus está dizendo, eu não vou fazer isso com vocês, não. Não ser obediente é permitir que todo esse mal venha sobre vocês. Se vocês me obedecerem, eu vou guardar vocês. Então há benefícios, há bênçãos em quem decide viver uma vida de obediência. Amém. Por amor a Deus. Amém. Eu queria pedir ajuda aqui da Raquel agora, e disse que essa lei tinha 2 funções, né, Raquel? Uhum. Que funções eram essas? Bom, primeiramente, a lição de segunda, ela destaca sobre 3 tipos de leis. Uhum. Ela destaca sobre a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral. Aqui diz que a lei cerimonial, ela, hoje em dia já não funciona mais, porque naqueles tempos o que a gente fazia? O que o povo fazia? Ele matava animaizinhos para quê? Para perdão pelos pecados das pessoas que cometiam, certo? Uhum. Hoje em dia já não há mais isso. Hoje em dia não, quero dizer, não há mais isso por quê? Porque Jesus já morreu por nossos pecados. Uhum. Ele é o cordeiro imolado, que veio por nós. Depois... Então, as leis cerimoniais, elas tiveram seu cumprimento em Jesus, né? Já todo tiveram... sacrifício, o ritual do santuário e tal. Tudo isso. O que mais? Logo aqui, as leis civis,
que fala, é o que guardava o povo, né? Que nem hoje em dia também temos nossas leis aqui, leis de trânsito, leis para tudo, certo? Logo, a lei moral, que é o quê? Os 10 mandamentos, o que nos protege, a lei que nos protege. E aí eu queria ler aqui uma parte que fala assim, ó. Eclesiastes 12:13 diz que obedecer à lei moral de Deus é o dever de cada pessoa. Em outras palavras, não é apenas dever de Israel, mas de toda a humanidade também. Então é nosso dever também fazer isso, se é o nosso amor a Deus, é o nosso amor a Deus. Sensacional. As duas funções que eu tinha separado aqui, Sim. de acordo com o texto, é que uma delas é o nosso amor, nosso relacionamento com o nosso próximo. Como nos relacionar, que é a lei de Deus praticamente. Com Deus que é o nosso próximo, né? Isso. A lei tem essa função, né? De nos ensinar como nos relacionar com Deus, né? Como amar a Deus, né? Acima de tudo. E como também se relacionar com as pessoas. Né? Nosso dever para com cada pessoa, né? Isso, Ok. isso mesmo. E o que mais? Conseguiu identificar mais uma outra função? Primeira, relacionar-se com Deus e com os semelhantes. E a outra? O nosso guardião. A lei também é o nosso guardião. Aqui fala que é o nosso guardião que nos conduz até Cristo. E logo depois eu vi aqui uma coisa muito interessante que eu sempre gostei, que tá aqui, ó. Embora a própria lei não forneça solução para o pecado, ela funciona como um espelho, que está em Tiago 1:23, que nos ajuda a enxergar a nós mesmos como Deus nos vê. Então, muitas vezes posso dizer que se a gente tem uma mancha no nosso rosto, alguma mancha de carvão talvez sujo, né? Nós, por nós mesmos, não vamos perceber, mas a outra pessoa vai. E como é que a gente pode perceber? Quando a gente colocar o espelho e ver realmente meu rosto está manchado. Então, a lei de Deus é um espelho para a gente que nos ajuda a identificar os nossos erros, os nossos pecados. Então, e Jesus, ele vem o quê? Com a água viva nos purificar. Amém. Gostei muito dessa parte. A lei parte. de Deus ela tem duas funções, né? As demais leis que existiam, né? Cerimoniais, as civis e a lei moral, né? A lei moral, especialmente, que permanece até hoje, ela não foi extinta na cruz do Calvário, ao contrário, né? Jesus não morreu para autorizar a gente a pecar, né? Para anular a lei. Ele morreu para pagar a lei que é imutável, né? Porque a gente pecou. E a lei de Deus tem essas funções, de mostrar como a gente pode se relacionar com Deus, nosso semelhante, e também ela nos mostra o pecado, né? Nos mostra, e não só mostra, ela conduz a gente para aquele que pode nos limpar, né? Que é Cristo. Então, como a gente vai anular a lei? Como tirar ela da nossa vida? Se tirar a lei, tu não sabe mais o que é pecado. E se não sabe mais o que é pecado, a gente precisa mais de Salvador. E se não precisa mais de Salvador, para que Jesus veio? Então não tem esse plano, não perde totalmente o significado. O plano da salvação perde o sentido. Toda a história da salvação, do plano da salvação, perde o seu significado se a gente, por exemplo, anular ou deixar de lado. Inclusive a lei, como o pastor mencionou, era colocada dentro da arca. As leis civis fora da arca, ao lado, mas a lei de Deus dentro, né? Porque ela é eterna. Bom, agora eu queria pedir a ajuda do Alisson aqui. Deus ele deixou a lei como mandamentos. Exatamente. Então, como é que funciona? É mandamento e promessa ao mesmo tempo? Como é que os mandamentos se tornam promessas para nós? Quando a gente vai lá para Levítico, né, a gente vê uma discussão muito recente, né, uma discussão que acontece quando a gente lê esse livro, né, que quais são as leis que ainda são vigentes e quais são obsoletas, né? E como a gente até viu, ou que já tiveram seu cumprimento, né? Exatamente. E a gente viu até da última vez que a gente esteve aqui, né, que o parâmetro que a gente tem o Novo Testamento, ele apoia isso. Então, se ele apoia, ainda está em vigência, né, ainda está em vigor, né? E a gente tem várias leis que já tiveram seu cumprimento, como, por exemplo, a questão que a Raquel trouxe aqui, que era do sacrifício a animais. Para que a gente vai sacrificar animais se o próprio Cordeiro veio para se sacrificar por nós? Mas em meio a essa discussão, o importante que nós devemos reparar é que o salário do pecado ainda é a morte, né? Lá em Levítico a gente tinha leis até com pena de morte, né? Hoje em dia não temos mais esse tipo de lei. Mas a gente tem que entender que ali era só um modelo de como será no juízo final. Mesmo que a gente não tenha pena de morte aqui, o salário do pecado ainda pode levar. Pode até não ser para a morte, para essa primeira morte, mas para a morte eterna, que é bem pior. E nós vemos que no Novo Testamento, né, se a gente for aí pesquisar, tem vários textos
que comprovam Êxodo 20, que é a lei moral. Ou seja, o que está mostrando com isso? Que os 10 mandamentos ainda estão em vigência. E é muito importante a gente ler isso aqui. Essa tecla sempre deve ser posta, né? Deve ser clicada em nosso meio, que a lei de Deus, ela não é uma lei de proibições, ela não é uma lei que nos impede de fazer o que a gente gosta. Não, é uma lei de liberdade. E é uma lei que nos traz promessas, que o próprio Cristo veio e cumpriu. É a lei que demonstra o amor e o caráter de Deus, né? Por todos nós. É interessante Muito aqui bom. também que Muito bom. muitas vezes nós queremos pregar apenas Jesus, e nós temos que pregar a Jesus, né? Nós temos que pregar o amor de Jesus, ensinar as pessoas a respeito de quem é Jesus e do seu amor. No entanto, muitas vezes nós nos esquecemos de ensinar também que Jesus, ele guardou os mandamentos, ele guardou a lei e que ele pede também para que nós venhamos guardar os mandamentos de Deus. Então, quando vamos falar de Jesus para as pessoas, o ensino ele tem que ser o quê? Completo, né? Nós temos que ensinar as pessoas de maneira completa, inclusive a elas guardar a lei de Deus. Achei legal aqui, né? Porque, pastor, como é que eu sei que uma coisa perdeu sua validade e continua? Uma dica importante aqui, achei legal essa lição, né? Vê se o Novo Testamento valida. Então, Jesus, quando estava no Novo Testamento, ele falou assim, olha, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Então, a lei, Jesus não anulou, continua, certo? A lei de alimentos limpos e impuros, né? Ele condenou, falou? Também não. Então, continua. Continua, o animal continua sendo o imundo e o limpo, mesma coisa depois da cruz, né? Aqui os animais, mencionou aquela lei, né, de não misturar sementes, não usar roupa de 2 cores. Continua no Novo Testamento? Não houve nenhuma recomendação que deveria continuar, ou coisa parecida. Então ela acessa ali, né, essa questão da mistura dos alimentos, das cores, etc. Então o Novo Testamento ele valida. Sacrifício de animais é preciso? Jesus disse que não precisa. Porque quando ele morre, o véu é rasgado, né, ele para todo o sacrifício, o sistema de sacrifício para, porque ele é o cordeiro. Então percebe que o Novo Testamento ele pode validar ou não a permanência ou o cessamento dessa lei. Achei legal aqui, na verdade, a lei não apenas é uma descrição do caráter de Deus, mas também define o que realmente é amor. Então, o que é amor? É quando você respeita outras pessoas. Exatamente. Seu pai, começar da sua família, né? É quando você adora somente a Deus, né? E porque mandamentos, né? São promessas. Deus promete ser o nosso único Deus. O Deus da nossa vida, né? Ele promete que não há nada que se compare a ele. Ele é único, né? Ele promete, olha, quem tomar meu nome, não tomar meu nome em vão, e viver de acordo com aquilo que aprendeu sobre mim, eu vou cuidar de você, eu vou guardar você, eu vou dar a você a paz que você precisa, eu vou ser o seu descanso. Pode separar o dia para mim, me adore, e eu vou cuidar, eu vou dar em dobro na sexta-feira. São mais do que ordenanças, elas são promessas de um Deus que quer cuidar da nossa família, quer guardar nossa saúde, né, nossa integridade física, né, quer nos dar alegria e satisfação para vivermos uma vida feliz aqui neste mundo. Amém. Então lembre e pense nas promessas na lei de Deus como promessa para você. Ele prometeu cuidar de você, guardar você, tá bom? Vamos para o hipertexto agora, gente. Eu queria pedir a ajuda de vocês aqui e queria que vocês nos ajudassem aqui. A palavra-chave da semana é lei. Essa é a palavra-chave da semana. Eu acho legal o livro de Salmos, é um grupo também aqui, quarteto Aratos Reis, canta uma música linda. Como amo a tua lei, ela é perfeita, ela é justa, ela é boa, né? E é o que nós temos também que ter em relação à lei de Deus. Não medo, não rancor, não ficar... Por que tem que ser assim? Ao contrário, amar a lei de Deus, porque são promessas de Deus para nossa vida. Pastor Rodrigo, qual é o texto que você separou aí para nós? E o que é que você queria... que palavra você queria destacar e agregar à nossa rede semântica? Bom, eu separei aqui o texto de Hebreus, o capítulo 10, o versículo 16 e 17. O texto diz o seguinte: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. A palavra que eu usei aqui para completar a nossa rede semântica é inscrição. Deus, ele promete inscrever, e ele já inscreveu a sua lei no nosso coração. E diante disso, nós devemos nada mais, nada menos do que ser filhos
obedientes, né? E seguir aquilo que já está colocado, aquilo que já foi plantado, aquilo que já foi inscrito em nosso coração. Essa foi a palavra que eu coloquei aqui na minha rede semântica. Qual é a palavra? Inscrição. Beleza. E você, Raquelzinha, qual é a palavra que você queria agregar aqui na nossa rede? Bom, eu escolhi o texto aqui, que é em Gálatas 5, 22 ou 25, que fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí, a palavra que eu escolhi é sobre relacionamento. Por quê? Quando nós nos relacionamos com Deus, buscamos a Deus em primeiro lugar, nós automaticamente teremos esse fruto em nós. Teremos mais compaixão, mais obediência, mansidão. Seremos semelhante a Cristo em nosso caráter, mostrando o amor a Deus e ao próximo. E é legal, né? Porque o texto também dizendo que quem vive dessa forma não terá mais a lei condenando ele, né? Ah, você não faz isso, você não faz aquilo, você é pecador, você fez algo errado. Ao contrário, contra essas coisas, ou quem vive dessa forma, com o fruto do Espírito, permitindo que o Espírito Santo produza esse fruto na sua vida, ele vai viver de acordo com a lei de Deus, né? Não vai haver mais condenação para quem vive dessa forma. A lei de Deus existe para condenar, para mostrar o pecado, mostrar quem precisa de Jesus e para também mostrar como a gente deve se relacionar com Deus, né? E eu queria pedir agora aqui o Alisson, qual é o seu texto e qual é a sua palavra que você queria Bom, agregar? pastor, meu texto está lá em Romanos 8, é o verso 4, e diz o seguinte: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, então ele dá o motivo, né? De que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E essa é a minha palavra, o Espírito. Deus, ele nos diz que ele nos quer perto dele. Como a gente consegue isso? Pela lei. E por qual caminho a gente consegue cumprir isso? Pelo Espírito Santo. Por nós mesmos a gente não consegue cumprir a lei. Nossa motivação deve ser o amor e por meio do Espírito. Até porque, né, a lei ela é espiritual, né? E para que a gente possa cumprir a lei, devemos também estar no Espírito Santo de Deus. Amém. Ok. Aqui uma perguntinha para vocês aqui, olha. É contrário ensinar que a salvação é pela graça por meio da fé em Jesus, não pelo cumprimento da lei? E ao mesmo tempo ensinar que devemos obedecer à lei de Deus? Por quê? Se a salvação é pela graça, por que a gente deve guardar a lei? Eu acho, pastor, que esse é um tema muito interessante, né? Efésios capítulo 2, versículo 8 vai confirmar isso, né? Dizendo que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E de fato, a lei ela não nos salva, né? O que nos salva é os méritos de Cristo, né? O sangue que ele verteu na cruz do Calvário, né? Nós somos salvos unicamente pela graça. E é importante enfatizarmos isso aqui, viu, pastor? Porque eu sei que esse podcast ele alcança aí milhares de pessoas, ele vai para muitos lugares e muitas vezes as pessoas dizem que nós, como adventistas, nós somos legalistas e acreditamos que somos salvos pela lei. Não, nós não cremos nisso, não existe isso, nenhuma das doutrinas da nossa igreja. Nós cremos plenamente que nós somos salvos exclusivamente pela graça de Cristo. Então por que nós dissemos que precisamos guardar a lei? Ora, porque a Bíblia assim diz que precisa ser guardado, mas nós temos estudado aqui que nós fazemos isso por quê? Por amor, né? Por obediência a Cristo. E uma vez que você é um filho obediente, você guarda a lei. Uma vez que você ama a Jesus, uma vez que você ama a Deus, você passa então a obedecer a lei de Deus. Exatamente. Eu acho que a gente não pode separar as coisas, né? Salvação pela graça, lei, fé, obras, está tudo interligado, né? São consequências. Eu fui salvo por Cristo, consequentemente eu creio nisso, a partir daí eu vou cumprir a lei dele, porque a fé sem obras ela é morta. Eu acho também que é uma questão de relacionamento. Em qualquer relacionamento, o amor ele não é só comprovado por palavras, mas também por ações. Então, no nosso relacionamento com Deus não é diferente. Eu amo a Deus, eu digo que amo a Deus, então eu vou agir de tal forma para que esse amor seja demonstrado na minha vida. Não é? Sensacional. Bom, gente, é isso aí. A gente percebeu que a lei de Deus existe, né, assim, para nos ajudar a nos relacionar com Deus, né, reconhecer nossos pecados. A lei, a salvação pela graça não anula a obediência à lei de Deus. Ao contrário, quem foi salvo pela graça,
ele é impulsionado a viver uma vida de obediência por amor a Deus, né? A viver uma vida de vitória sobre o pecado, a ser um motivo de encorajamento para que outros também não vivam mais escravos do pecado, ter uma vida livre de si mesmo, dos pecados, dos vícios. E quem permite isso, quem possibilita isso é a graça de Deus. Amém. Que não só nos perdoa, não só nos justifica, mas ela nos dá poder para viver uma vida longe do pecado, uma vida obediente à lei de Deus e sendo a partir de então guardado por essa lei, recebendo as promessas de Deus que ele fez para cada um de nós. Caminhando agora para o final, eu queria pedir aqui mais uma vez aqui a ajuda do pastor Rodrigo, né? A rede da lei. Que rede é essa? Que rede de proteção é essa, brother? Você até já mencionou aqui agora há pouco, mas além da finalidade, né, que ela mencionou, de guardar, de ser um espelho, de fruto de relacionamento, por que a lei pode ser considerada uma rede? É interessante porque a Raquel até comentou agora um pouquinho antes, né, que tem tudo a ver com relacionamento. Uhum. Levítico 26, ele vai trazer para nós uma linguagem relacional, onde nós constantemente nós temos que estar nos relacionando com as pessoas, né? Então, aqui mesmo na lição, na parte em azul, você que está com a sua lição aí, diz assim, que Deus deseja que seu precioso povo obedeça aos seus mandamentos, porque eles estão em um contexto de relacionamento, ou seja, é a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Muitas coisas do que nós já falamos aqui, cai aqui na lição, né, de quinta-feira, e existem algumas maneiras corretas de ensinar a lei. E existem também, infelizmente, algumas maneiras que não são corretas, né, de ensinar a lei. Então, qual que seria a maneira equivocada, né? Vamos começar aqui. Qual que seria a maneira equivocada, né, de ensinar a lei de Deus? Primeiramente, é errado ensinar que a obediência à lei pode nos salvar. A gente já falou um pouquinho isso antes. Legalismo. Legalismo, nós já entendemos que a lei, ela não salva, né? A única coisa que pode nos salvar e garantir a vida eterna é a fé que nós temos em Jesus, entendendo que a salvação é pela graça. Mas, em segundo lugar, também é errado ensinar que aqueles que receberam Jesus como Salvador podem continuar vivendo de qualquer jeito, quebrando a sua lei, porque, na verdade, quando nós somos salvos, nós entendemos que fomos salvos e somos salvos para andar em novidade de vida. Ou seja, nem um extremo nem outro, né? Nem um extremo nem outro. O ensinamento tem que ser completo. Você obedece a Deus, sim, Ele nos salvou dos nossos pecados, mas nós temos que ser obedientes por amor Você obedece a Cristo. porque foi salvo. Exatamente. Muito bom. Mais uma consideração aí? Eu acho engraçado não, mas tipo, a gente tem que prestar atenção no que o inimigo, ele tenta... como ele tenta nos tirar da lei, até porque ele foi o primeiro a transgredir a lei de Deus. Ele não quer saber como, ele quer saber que a gente não cumpra a lei de Deus. Pode ser pelo legalismo, né? Ou pela libertinagem, né? Liberalismo. Não importa por onde, ele só quer que a gente tire o foco da lei, né? De cumprir a lei através do amor, né? Então, se a gente pega qualquer rumo, se não a lei pelo amor de Cristo, a gente já, felizmente, está do lado, né? Acho legal da lei de Deus, né? Que como uma rede que nos protege, nos mantém perto de Deus, né? Nos mantém conscientes dos nossos pecados, da nossa natureza pecaminosa, do quanto nós precisamos de Deus. O que eu acho legal nisso tudo é que quem contempla a lei de Deus vai perceber seus pecados, sua necessidade de Jesus, né? E achei legal aqui, né? Todos nós somos pecadores e necessitamos desesperadamente da graça de Deus. Quem é que possibilita isso, essa necessidade da gente? A lei de Deus. Exatamente. É ela que Paulo fala assim, como é que é saber se pecar é errado, que matar, que adulterar, que mentir é errado, se a lei não me dissesse? É o espelho, né? Então a lei não é ruim, gente, a lei é boa, porque ela me mostra o quanto eu preciso desesperadamente de Jesus. Ele concede graça, olha, na forma de perdão de nossos pecados e poder para resistir à tentação. Exatamente. Porque a lei de Deus não só quer nos guardar perto de Deus, ela quer nos guardar perto de Deus para nos dar poder para viver uma vida longe do pecado. Tá certo? Então aqueles que ensinam que não podemos vencer contradizem diretamente as palavras do próprio Deus. Ele diz que nele nós podemos todas as coisas. E é pelo poder dele que a gente tem poder para enfrentar qualquer tentação. Como Jesus também venceu, a gente pode vencer pela graça dele. Exatamente. E como você disse aí, é muito bem falado, que através da lei a gente vê a graça de Deus. E é pela graça
que a gente é salvo. A gente tem que quebrar de todas as formas, tentar, através do nosso exemplo, quebrar essa narrativa que os adventistas querem ser salvos pela lei. Se a gente tivesse isso na nossa cabeça, eu mesmo entraria em desespero. Imagina eu ser salvo pela lei. Pela sua obediência. Isso aí, não é? A gente entraria em desespero porque nós mesmos não conseguimos, porque nós somos pecadores. Mas aí que está a diferença. Eu quero cumprir a lei. O poder não está em você, mas a Exato. decisão é sua. Exatamente. Né? É a respeito de decisão. Ao invés de seguir o mundo que se orgulha do pecado, que se orgulha daquilo que está praticando, nós reconhecemos que nós somos pecadores, mas nós não queremos aquilo. E através do Espírito a gente consegue ser salvo. Né? Através de Jesus. E obedecer por amor, por gratidão a tudo que ele fez por cada um de nós. Né? Perdão e poder. Não é só perdão, né? É perdão e poder para viver uma vida de obediência. Caminhando para o final aqui, gente, essa lei, segundo a Bíblia, né? Segundo a palavra, que estamos até agora, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ela é uma lei que é imutável, né, Raquel? Ela é eterna. E eu queria que você desse suas considerações finais aqui. Estamos terminando essa temporada. Por quê? O que era essa lei? O fato de saber que essa lei é eterna e imutável, o que isso impacta ou significa para você pessoalmente aí? Bom, um dos textos que eu aqui, como é que fala? Cifrei, né? É assim, ó. Os que ensinam o povo a considerar com leviandade os mandamentos de Deus semeiam desobediência para colher desobediência. Quando a restrição imposta pela lei divina é completamente rejeitada, as leis humanas logo são desatendidas. Então, aqui quer dizer que os que ensinam a lei de forma errada é totalmente inútil. Vai fazer com que você colhe os frutos desonesto, você colhe pessoas desonestas, pessoas mentirosas, pessoas que não vão agradar a Deus e não vão agradar principalmente também ao ser humano. Sim. Não há um amor ao próximo. Então, nós devemos ter cuidado como nós ensinamos essa lei, porque nós já sabemos que nós somos salvos pela graça, não pela lei. Mas porque nós amamos a Deus, nós guardamos a lei. Então, é importante. Sim. Exatamente. E é interessante, né, que esse mencionou um texto fundamental, né, porque aqueles que dizem que a lei é inútil, não serve mais, né, eles vão colher literalmente pessoas que vão viver uma vida. As próprias leis humanas passaram a ser desobedecidas porque ele não entende mais o respeito e o temor e a obediência que deveria ter aos mandamentos de Deus. Considerações finais aí, Alisson, o que você queria destacar dessa lei que é imutável e eterna? Bom, pastor, eu queria só complementar o que a Raquel falou, né, sobre essa questão de abolição da lei. A lei não existe mais, né? É uma doutrina que hoje é pregada, né, no meio cristão, que a lei de Deus, ela não existe mais. Mas aqui, né, tá até grifado aqui na nossa lição, diz: como poderíamos conceber que o Criador dos céus e da terra não tem uma lei para governar os seres que ele criou, né? O nosso Deus, que é um Deus de justiça, um Deus de ordem, como ele não poderia deixar uma lei para governar isso tudo? Interessante, né? Porque todos os regimes, né, civilizados, né, os reinos, todos têm leis para governar e liderar seu povo, né? E por que com Deus seria diferente? Se Deus também tem um povo, né? Por que ele deixaria esse povo sem uma orientação clara de como viver, de como se portar, de como se relacionar com ele, né? Então, não é diferente também com Deus, né? Eu achei fantástica essa percepção que a lição tentou colocar para nós, né? Não como se fosse algo obrigatório, né, que tem que seguir, mas tem que reconhecer que é o melhor para que a ordem, para que o relacionamento seja claro, para que haja um relacionamento recíproco, né? E é interessante como a gente pode perceber realmente essa lei ela não mudou. Até eu vi um exemplo, o pastor César contou, né, da sua esposa que foi multada, né, no trânsito, foi multada e tal. E aí ele foi lá e pagou a multa para ela. Ele falou para mim: bem, cuidado, tá? Porque se você conseguir cometer esse erro de novo, você vai ser multado de novo. E aí, a lição que ele tomou da experiência dele, né, que a esposa dele passou e que ele teve que pagar a multa. O fato de ele pagar a multa não anulou a lei. Não. Se ela cometesse a infração de novo, querendo ou não, ele ia ser multado de novo. Então, pagar a dívida, vamos dizer, Jesus morreu na cruz, pagou a dívida, não precisa mais de lei. Não, pagar a lei ou a multa, pagar a multa não vai anular a lei vai continuar existindo. Exatamente. Certo? Assim como também a lei de Deus continuou vigente e eterna, e ela é imutável. Na verdade, ele veio e pagou a multa que era nossa, né? Ele veio e pagou a nossa multa. Mas a lei permanece. Exatamente. É interessante se a gente deixa um pouco da carne, um pouco do pecado da rebeldia de lado, né? E passa a ver com olhos espirituais a lei de Deus,
a gente vai ver que o único beneficiado, É a gente. exatamente, somos nós mesmos. Então Ok. Deus, ele não tem benefício nenhum nisso. Deus, ele deixa a lei para que a gente viva bem e viva perto dele. Né? Amém. E aí, pastor Rodrigo, considerações finais aí, meu brother? Bom, muito boa a nossa lição aí desse trimestre. Chegamos então ao final. E eu gostaria apenas de deixar aqui um texto para nossa reflexão, que está lá no Salmo 119, o versículo 9 em diante. Salmo 19 vem falando sobre a excelência, né, da lei divina. E ali no Salmo 119, versículo 9, tem uma pergunta, né, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra. E aí o salmista continua: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Ou seja, nós precisamos, como que nós guardamos, né, o nosso coração puro? Quando nós obedecemos a lei de Deus, quando nós deixamos que de fato essa inscrição que está no nosso coração, ela possa fluir de maneira prática, né, para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, o meu conselho, ou quem sabe o meu apelo é: se mantenha firme guardando a lei de Deus, e que você possa ser abençoado por esse Deus que nos ama tanto e sempre está disposto a nos abençoar. Amém. Amém. Maravilha, é isso aí, gente. Destaque só o último texto aqui, fechando nossa temporada aqui. Achei fantástico isso aqui, olha. Nenhum erro aceito pelo mundo cristão fere mais audaciosamente a autoridade do céu. Nenhum se opõe mais diretamente aos ditames da razão. Nenhum é mais prejudicial em seus resultados do que a doutrina moderna, que tão rapidamente ganhou terreno, a de que a lei de Deus não mais vigora para os seres humanos. Não tem nada mais danoso para a humanidade e para Deus e do que para a fé cristã, do que dizer que a lei de Deus passou. Porque ela é o reflexo do próprio caráter de Deus, que é imutável e eterno. Ô Raquel, termina com a oração, pede para que esse conteúdo desse trimestre, todas essas temporadas, e o de hoje principalmente, alcance o seu objetivo, que é despertar no coração de alguém aí que está nos ouvindo, nos assistindo, o amor pela lei de Deus. Ora aí. Amém. Vamos orar. Pai amado que estás no céu, Senhor, te agradecemos por estar aqui, te agradecemos por este fim do nosso trimestre, Senhor, de Levíticos, passagens, Senhor, que podemos entender que a lei, a sua lei, Senhor, é o amor a nós, ao nosso próximo e a Ti principalmente. Que nós sempre podamos levar, Senhor, essa lei em nossos corações. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Raquelzinha. Foi muito bom estar com você nessa temporada aqui, viu? Muitas graças, pastor. Amém. Graças a você também. Obrigado, brother. Muito bom, tá? Muito obrigado. Obrigado, pastor Rodrigo. Valeu, foi demais. pastor. Foi Muito bom. sensacional. Muito bom. E Valeu. a você que esteve aí conosco nessa temporada inteira. E aí, curtiu? Aprendeu? Nós aprendemos demais aqui. Esperamos que você coloque em prática, como nós também, por amor a Jesus, tudo que Ele orientou para nós, para o nosso próprio bem, tá? Que Deus te abençoe e que a lei de Deus não seja um fardo. A lei de Deus não é pesada. Seus mandamentos não são pesados, elas são mandamentos que libertam, são mandamentos de amor para cada um de nós, para nos guardar e nos proteger até de nós mesmos. Que Deus te abençoe, te dê aí uma semana abençoada. Vem aí próxima temporada. Esperamos que você continue aí firme, aproveitando essa oportunidade, esse material que a gente faz com tanto carinho, para que ele continue sendo uma bênção, um estímulo a mais para que você compreenda esse tipo de relação que Deus quer ter com você, de um Deus que é íntimo e quer andar, quer ser o seu Deus, quer fazer de você o povo dele. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima temporada do seu podcast No Contexto. Te espero lá. Até mais. Tchau.